Lindões Croiser aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar da nova série da Hulu, Quem é Você, Alaska, ou Looking for Alaska do inglês. Essa série estreou na sexta-feira, dia 18 de outubro na Hulu, que é uma adaptação do livro do John Green. Ele é o mesmo escritor de A Culpa é das Estrelas, Cidade de Papel, que foram filmes adaptados para o cinema e não para série. E também ele escreveu Tartarugas Até Lá Embaixo. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 2005, é por isso que a gente vê esse contexto da série em 2006, e é até legal porque a gente vê que os jovens não usavam celulares, e até mesmo algumas músicas que a gente acompanha aí ao longo da série que me fizeram vibrar muito, deu muita saudade da minha adolescência. E agora, com a estreia da série, a Intrínseca lançou essa sobrecapa do livro. Embaixo a gente pode conferir a capa original, e o livro ele é muito bacana porque se você sair fissurado da série querendo saber mais sobre essa história, ele também tem um conteúdo extra. A gente pode ver aqui um texto do próprio John Green com cenas cortadas do manuscrito original e também cenas deletadas. Então é muito interessante a gente ter essa noção, porque o processo de criação para um livro, lógico, o John Green é maravilhoso, a gente ama muito o trabalho dele, mas ele é complementar ao trabalho de outras pessoas. Então a gente vê como que o papel da editora e de pessoas que trabalharam diretamente com o John Green foi muito importante pra gente ter essa obra que a gente ama tanto, até porque essa é a primeira obra do John Green. E é muito interessante porque esse conteúdo extra, o John Green respondeu algumas perguntas dos fãs, e é interessante porque ele fala que esse livro era tipo a última esperança dele. Será que seria o grande talvez do John Green? Bom, essa resposta tá aqui no livro. Então se você se interessou por esse conteúdo, o link de compra tá aqui na descrição, tem mais informações sobre o livro, vale super a pena, é bastante complementar, até pra você ver as grandes diferenças, porque essa foi uma obra adorada por muitos fãs. Então olha, antes da gente falar, entrar aqui de cabeça na série, porque eu vou trazer alguns contextos inclusive do livro aqui, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries em primeira mão. Aqui no canal tem playlist de Final Explicado, teoria, análise e muito mais. Logo de início a gente é apresentado a Myles Halter, que é um garoto que leva uma vida bem sem graça na Flórida, e ele tem um fascínio em memorizar as últimas frases das pessoas. Então ele sabe muito das últimas frases dos presidentes, mas ele realmente gosta da última frase do François Rabelais, que fala que vai em busca do seu grande talvez, e é por isso que ele pede para os pais dele para ele continuar o high school na Culver Creek, que é o mesmo colégio interno que seus pais estudaram, seus tios e os sobrinhos e por aí vai, ou seja, a família inteira estudou nesse colégio. E lá em Culver Creek ele conhece a Alaska, que é uma menina fascinante, muito bonita visualmente também, em que seu livro predileto é O General e Seu Labirinto, que é um livro original. E aí na série a gente vê que a pergunta principal desse livro, que é como sair desse labirinto, acaba fazendo parte dessa história. E daí a gente acompanha o Myles, que tinha uma vida completamente sem graça, mergulhar de cabeça no estilo de vida da Alaska. Ela gosta de beber, ela tem um espírito bem livre, e também um dos seus amigos, o Coronel e o Takumi, que adora pregar alguns trotes que a gente acompanha aí ao longo da história, e é muito divertido de acompanhar. Obviamente essa sinopse ela é uma base inicial para essa história que envolve muitos mistérios. É por isso que eu gosto muito da decisão inicial da série de mostrar esse mistério que alguém morreu e como que a gente vai chegar até esse momento. Eu gosto muito dessa estrutura, mas de uma forma geral a estrutura narrativa ela é bem similar ao do livro. Ela conta ali dias antes, né? E depois do acontecimento principal é a principal diferença, né? Porque ele continua contando 20 dias depois, 24 dias depois, e aqui a gente só vê o depois, a gente não é tão contabilizado a quanto tempo depois, né, até o final aí da série. Obviamente este vídeo até esse momento ele vai ter spoilers, porque afinal a gente tá falando de uma adaptação de uma obra de 2005 e a série ela é bem transcrita do livro, tem algumas pequenas diferenças, e também a gente já tá bem à frente da estreia da série. Então a série ela tem aí seus 8 episódios, mas eu gostei muito dessa decisão de trazer esse mistério inicial para justamente você ficar curioso e acompanhar a série, até porque, sinceramente, ela me pegou mesmo lá no 4º episódio, que é o episódio do Thanksgiving na casa do Coronel. Até então eu tava achando muito devagar todo o contexto, eu acho que ela seria realmente uma série
boa em 6 episódios, até porque quando a gente vê essas diferenças tanto do livro quanto da série, o livro dá o acontecimento da morte da Alaska no meio, então a gente tem exatamente aí 126 dias antes e 126 dias depois, até porque foi uma própria decisão do John Green de pegar exatamente o ano letivo para contar essa história, já que na série a gente tem uma percepção de tempo diferente, a gente tem sim esse antes da história, mas o depois parece que acontece um pouco mais rápido do que no livro, até mesmo por causa dessa questão de luto que a gente vai discutir bastante nesse vídeo aqui. Eu assisti a série antes de ler o livro e eu preciso confessar pra vocês que eu sinceramente não gostei da Alaska inicialmente, por isso que eu falo que foi me pegar lá no 4º episódio, porque é quando a gente finalmente conhece um pouco mais da Alaska. No livro é até engraçado porque a gente tem uma decisão diferente aí da série, em que a Alaska ela é mais misteriosa, tanto que seria uma perda da série, mas ao mesmo tempo a gente entende a decisão que a Alaska no livro ela é muito mais misteriosa, tanto que ele mesmo descreve ela como alguém que o Miles nunca vê realmente por inteiro, sempre tem uma sombra ali, então ele nunca vê a Alaska por inteiro. Tanto que eu tinha achado que a tradução ela se perdia um pouco, porque quando a gente tem o entendimento do Looking for Alaska, que é pra justamente ter aquele ápice, né, em que o Miles não quer acreditar que a Alaska de fato morreu, que ela precisa estar ali, ele precisa confirmar que ela tá lá para receber a notícia e que a notícia não é sobre ela, mas quando a gente tem o entendimento do livro, a gente entende que quem é Alaska é justamente porque a gente nunca de fato conheceu ela, tanto que a morte dela é algo que fica muito mais misteriosa. Aqui na série eles já dão quase a entender o real motivo, mas ao mesmo tempo eu gosto muito da decisão da série em dar mais destaque para a história da Alaska, da gente conhecer a Alaska não só da perspectiva do Miles, que é uma perspectiva muito mais de uma idealização, e aqui a gente vê a Alaska como ela é, e o mesmo acontece também com o Coronel. Ele tem mais destaque, inclusive eu amei o personagem que é o Coronel. Eu gosto muito da perspectiva da vida dele, principalmente porque a gente tá aí num contexto de um colégio de privilegiados, e a gente vê que o grupo deles não tem tantos privilégios assim, apesar do Miles ser privilegiado sim. E eu acho que é interessante justamente da gente ter esse maior destaque tanto pra Alaska quanto pro Coronel, porque quando a gente tem o Miles como protagonista, é interessante porque ele é um cara que ele não toma as decisões, as pessoas tomam decisões por ele. A Alaska escolhe com quem ele vai sair, o Coronel que faz os trotes. O Miles raramente ele tem de fato uma atitude em que ele toma decisões, então foi muito legal que a série trouxe esse destaque tanto para Alaska quanto pro Coronel, e a gente não acompanhar as coisas só da perspectiva do Miles. E um dos motivos de eu não ter gostado muito da Alaska é que parecia que ela se cobria muito por trás de uma personalidade que não necessariamente era dela. Ela é sim uma garota à frente do seu tempo, afinal a gente tá falando aí de 2006, então ela é feminista, só que aqui na série a forma que eles retrataram esse feminismo dela me pareceu muito forçado, e ela me pareceu uma garota muito imatura, e é muito louco, porque eu passei 2 episódios depois chorando por causa dessa garota, porque justamente aí a gente conhece a Alaska um pouco mais e a gente se apega a essa personagem, a gente aprende a gostar da personagem. E é interessante esse significado de Alaska que a tradução trouxe, porque o próprio John falou que Alaska lá nos Estados Unidos é algo muito assim distante, grandioso, misterioso, e a gente pode ter até mesmo essa percepção em obras mais atuais como El Camino, né, em que a Alaska seria a última fronteira, seria um lugar impossível, mas ao mesmo tempo possível de você ser quem você é, e também o próprio significado de Alaska, que é aquele contra o qual o mar quebra. Então ele trouxe justamente essa relação, né, dela sentir em que o mar sempre estava quebrando insistentemente assim nela. Então toda essa questão da personalidade dela vem justamente disso também, e eu achei que é um ponto muito legal que esse significado trouxe aí, tanto pra série quanto pro livro. Mas ainda sobre a narrativa ser um pouco mais prolongada, justamente eu acho que esses 3 primeiros episódios eles são mais de apresentação dos personagens, e são essas questões que me incomodaram, e principalmente sobre Alaska, quem é Alaska, né? Então aqui no livro, por exemplo, ele é um livro que tem um pouco mais de 250 páginas, e no cinema a gente tem uma regra que cada uma página, né, de A4, não essa pequena que geralmente é dos livros, no cinema cada página representa 1 minuto.
luto. Então se a gente passar aí a minutagem, daria pra fazer toda essa história em um filme, que inclusive depois, pesquisando, eu soube que na realidade a história era pra ser contada em um filme, mas a Hulu tomou aí a decisão de contar nessa série. Então é por isso que eu falo que eu acho que a série, ela teria sido um pouco melhor talvez nesses 6 episódios e complementaria, né? Seria justamente essa apresentação dos personagens e o meio traria a morte. Eu acho que assim, do quarto em diante realmente é uma série incrível, como eles contam a história. Eu talvez realmente teria feito um pouco mais rápida essa parte inicial e que se assemelharia aí com a narrativa do livro. E eu preciso abrir um parênteses aqui e falar que eu gostei muito dos trotes, como eles foram feitos, eu me diverti muito em ver, e também conforme foi se intensificando, que já era um prelúdio que ia dar alguma merda. E o que eu mais gosto dessa história é principalmente como trazem algumas discussões sobre a adolescência, né? A gente tem tanto uma discussão sobre religião, quanto sobre a sexualidade na adolescência, um pouco também de saúde mental, que a gente já vai falar um pouco mais aqui, mas também como quando a gente vê como os adolescentes vivem, a gente tem obras como, por exemplo, Skins e Euphoria, que traz uma adolescência muito mais absurda aí, o consumo de drogas e de álcool muito excessivo, e aqui a gente também vê esse consumo excessivo, mas com uma leveza, que são coisas que acontecem na adolescência, mas a sutileza de como a gente vai descobrindo o porquê daquilo, além de ser só algo que faz parte da adolescência realmente. E eu gosto como tudo faz sentido para a história. A morte, inclusive, ela tá lá desde o início, seja desde o fascínio aí do Miles por essas últimas frases, que também tem um significado muito bonito aí pro amadurecimento do luto dele no final da série e do livro, mas também com essa história toda, né? A história que a gente acompanha, que é a morte da Alaska. E por isso eu gostei muito de como a religião é retratada aqui. Ela traz a sutileza e ela traz várias religiões, a forma que você quer entender sobre aquele acontecimento. A Lara também, ela traz um levantamento muito interessante, que era sobre a redação dela, mesmo que seja uma redação fake, a gente já não sabe, né, se ela de fato escreveu sobre aquilo, mas era como a religião podia ser algo tão bonito e ao mesmo tempo fazer tanta guerra. Essa discussão, como ela veio com um professor que, meu Deus, como eu queria ter tido aquele professor no meu colégio, ele era maravilhoso. Eu acho que foi muito bem trabalhada. Agora, sobre a sexualidade na adolescência, eu gostei muito que a gente tem duas exemplificações de como que funciona. A gente tem aquela cena do boquete, que é bastante constrangedora, mas ao mesmo tempo é muito legal para explicar essa relação do Miles com a Lara e também do Miles com a Alaska. Aqui com a Lara a gente vê como que são duas pessoas completamente inexperientes, que elas não sabem exatamente o que fazer, mas quando a gente fala do Miles com a Alaska, mesmo que ela saiba e ela entenda, a gente vê como é uma coisa que simplesmente flui, principalmente quando a gente está falando sobre um relacionamento recíproco aí. Eu acho que essa é a verdadeira questão sobre a descoberta da sexualidade. As coisas, elas são estranhas às vezes porque não era com aquela pessoa ou porque você não tem um certo conhecimento, mas quando é com a pessoa que a gente gosta de verdade, as coisas simplesmente fluem. E eu gosto muito como a série retratou essa questão da saúde mental da Alaska. O próprio John Green, aqui no livro, ele fala que ele não queria diagnosticar a Alaska, então é algo que realmente fica subentendido, mas eu gosto como eles vão depois, né, pesquisar toda essa questão da depressão, mas principalmente como a depressão é uma doença silenciosa. Eles chegam a procurar diagnósticos e a gente acompanha que não era necessariamente aquilo, mas que existia sim a possibilidade, justamente porque a forma que ela estava lidando com o luto. E é aí que eu acho que a gente entra na questão principal desse livro, dessa série, que é muito bonito de acompanhar, que é justamente como a gente lida com a culpa e com a dor e principalmente com a responsabilidade que a gente cria perante essas coisas. Eu gosto muito como a gente tem um contraponto aí da Alaska com o Miles nessa questão de perda e de dor, porque a Alaska ela estava sofrendo nitidamente ainda pela perda da mãe dela,
também pela parte da culpa que o pai dela criou sobre ela quando ela era criança, e a gente vê que é um tempo muito grande, né, desde ela ali na infância até essa adolescência, e como ela não soube lidar com essa culpa, com essa dor que caiu sobre ela. E até mesmo Miles, mesmo que ele seja um garoto mais privilegiado, que a gente percebe tanto naquela brincadeira que a Alaska cria de melhor dia e pior dia, né, como ele sofreu menos na vida. Eu não gosto de medir sofrimento, mas eu acho que quem assistiu a série e quem leu o livro vai entender o que eu quero dizer com isso. Mas ele é um garoto que ele soube lidar, mas ao mesmo tempo ele também se culpa, assim como o Coronel, toda essa questão de como poderia ter impedido e como poderia ter feito diferente, que eu acho que é algo muito real, é algo que acontece quando alguém próximo de você, e principalmente alguém que você ama, acaba perdendo a vida, seja por um suicídio ou seja de forma natural. E falando nessa questão do privilégio, cara, eu gostei muito de como eles trouxeram o contexto da história do Coronel. É exatamente igual no livro essa questão, inclusive assim, se você ama as frases do livro, você vai amar a série, porque é basicamente transcrita, sabe? Mas porque as falas são muito importantes para todo esse contexto da história, não é algo que seria facilmente modificado. E aí quando a gente tem aquela frase do Coronel sobre o melhor dia dele, eu acho maravilhoso, principalmente quando você foi uma pessoa que passou por alguma dificuldade, você entende como aquele sonho dele, cara, é muito real. Eu acho que o John Green fala muito com o coração dele nessa obra. Tem muita coisa que é da história dele também. Eu acho que essa história particularmente tem muito da experiência pessoal dele, porque ele até chegou a falar que essa Culver Creek é bem baseada de como era a Indian Springs, que foi o colégio que ele estudou. E também, se tratando de primeiro livro, é bem normal, né, que o autor coloque muito das suas experiências pessoais aí na história. E eu acho que é por isso que ela traz bastante essa sensação de realidade, de uma história que de fato aconteceria. E, gente, é lógico que eu não posso deixar de falar sobre esse elenco super bem escalado. Inclusive, um parênteses aqui, eu tava vendo o Plummer e eu tava, tipo, achando ele meio um pitelzinho, assim, só que ao mesmo tempo esquisitinho. E aí, eu me liguei que ele é a cara do Chad Murray adolescente, e eu era fascinada. Mas tirando esse fator, ele é um bom ator, apesar de eu achar que ele talvez tenha sido um pouquinho mais fraco aí de todo o elenco, mas ele participou do filme do Oscar Todo o Dinheiro do Mundo. A própria Christine a gente viu em The Society, mas também em Sierra Burgess, lá da Netflix. Jordan Connor, de Riverdale. Ron Cephas-Jones, de This Is Us. Ele, cara, é incrível. Ele me pegou em vários momentos, assim, eu gosto muito da participação dele aqui na série. E até mesmo o Águia, que é interpretado pelo Timothy Simons, que é de VIP. Então, assim, o elenco, ele tá muito bem escalado, é maravilhoso. Eu acho que em algumas questões, como série, adaptação, ela perdeu alguns significados, mas ao mesmo tempo ela também trouxe outros significados novos e um destaque maior aí para personagens que eram mais secundários. Então foi muito legal essa questão deles tirarem um pouco só da perspectiva do Miles, trazer mais a perspectiva da Alaska e do Coronel. Foram personagens muito legais de acompanharem aí, mas eu acho sim que a série ela poderia ter sido um pouquinho mais curta pra também acompanhar aí a narrativa do livro, que eu acho que ela é muito bem distribuída. Mas ao mesmo tempo a série transcreve os diálogos, o que é um ponto extra excelentíssimo, porque os diálogos são muito importantes nessa história. Mas deixe aí nos comentários o que você mais gostou e o que você menos gostou dessa adaptação. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!